Boa noite, queridos. Então, eu tinha pedido ao Senhor, essa palavra mesmo. E Deus, Ele me dá sempre a palavra antes do pastor me chama para ministrar a palavra. Então, eu já tenho ela preparada, eu já tenho meditado na palavra. E aqui Deus confirmou através do pastor que essa palavra que tem que ser liberada hoje. Aleluia! Onde ele falou quebrar as cadeias e as correntes. Essa foi a confirmação de Deus para mim. Lá em Marcos, abre suas Bíblias lá em Marcos 5. Acredito que muitos já se conhecem. Aleluia. Amém, queridos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos, ou seja, lá em Mateus, dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Nem mesmo com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, e gritando em alta voz: o que quer você? Quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque Deus, peço-lhe que não me atormente. Dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. E então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, e o meu nome porque somos muitos. E pediu-lhe que com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali e pelo monte, e o espírito imundo pediu a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu então. Saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e onde se afogaram, e os que estavam tratando dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelo campus. E então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Só que aqui mesmo, por enquanto. Jesus, ele era um homem incansável. Que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Tudo que nós sente, Jesus sentiu. E Jesus, ele atravessou o mar da Galileia de encontro a essa cidade. Essa cidade é chamada cidade de Gadara, uma cidade antiga. E nós sabemos que para onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus fazia todos os prodígios e maravilhas. E quando Jesus desceu do barco, ele teve essa surpresa onde o homem, lá em Mateus, se não me engano, fala de 2 endemoniados. Aqui em Marcos e em Lucas fala simplesmente só de um, mas em Mateus fala de 2 endemoniados. Mas acredito que um era mais agressivo que o outro, e o outro submetia a esse que era mais agressivo. E a Bíblia diz que era uma legião de demônios que estava naquele homem. Uma legião, quando fala de legião, fala de soldados romanos naquela época, era para cerca de 6.000 soldados. É o que estava dentro daquele homem, que era uma legião. Estava dentro daquele homem. Então, para você ter um entendimento, você pode imaginar como estava a vida daquele homem.
A mentalidade daquele não existia mais, a vontade própria dele não existia mais, porque era manipulado por demônios. Mas que quando aqueles demônios presenciou Jesus, viu Jesus, correram de encontro a Jesus e prostrou diante do Senhor, gritando em alta voz: o que queres? Porque não era chegado o tempo ainda, diz ele. Mas uma coisa que me chamou a atenção, querida, que esses espíritos imundos, esses demônios, essa legião de demônios, eles pediram para que Jesus não expulsasse daquele país. Por que eles queriam permanecer naquele país? Porque certamente tinha algo ali que o mantinham ali. Porque se ele queria permanecer, porque ali tinha uma legalidade naquela cidade, naquele país. Eu quero que você coloque, discina no seu espírito tudo que vai ser liberado aqui, que pode ser algo na sua vida que você está vivenciando e você pensa que isso é a coisa mais natural. Mas não é natural. Você tem que ter o discernir o que é de Deus, o que é do homem, o que é espiritual. E aquele homem ali, aquele povo daquela cidade acorrentava aquele homem, mas as correntes eram quebradas, que ele tinha uma força bruta, uma força sobrenatural, o qual não prendia, não segurava nenhuma cadeia. E ele vivia em túmulos. Túmulos é um local impuro. Túmulos é um local de quê? É um local de morte, um local de sem esperança, onde não há mais esperança e poucas pessoas vão lá. As únicas pessoas que vão lá são aquelas pessoas que infelizmente não têm entendimento, é quando vão visitar, pessoas que já partiram dessa para outra. E esse homem vivia no sepulcro, querido, gritando, se cortando com pedras, se ferindo, mas ele não fazia isso por vontade própria. Eram os demônios que estavam nele, que viviam cortando ele, viviam torturando aquele homem, porque Deus se capricha como o espírito imundo faz isso com a sua criação. Mas nada que não vem por acaso. Nós temos que entender se certamente aqueles espíritos imundos estavam sobre a vida daquele homem, ferindo aquele, aprisionando aquele homem. Não queria sair daquela região, porque simplesmente eu acredito que tinha uma legalidade sobre aquele país, sobre aquela cidade. Portanto, que ele pediu para que Jesus não expulsasse ele do país, mas que permitisse que ele entrasse naquela manada de porcos, que era cerca de 2.000 porcos, e uma legião é 6.000. Você consegue imaginar, querido, 6.000 demônios dentro de uma pessoa? Qual é a situação de um homem desse? Como é a vida de um homem desse com 6.000 demônios na vida dele? Não tem o seu raciocínio puro, não consegue imaginar nada, porque ele é manipulado por demônios, fazendo aquilo que ele não quer fazer, mas ele faz porque ele é manipulado por demônios. Nós temos que entender aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, que está reinando na sua vida ou na sua casa. Se isso está acontecendo, porque através de legalidade, toda legalidade tem que ser confessada e tem que ser quebrada. Você tem que marcar território onde você mora, na sua casa ou na sua família e na sua vida. Porque se a palavra de Deus diz, se o homem olhar para a mulher com desejo, olhar para a mulher e a desejar a mulher, a Bíblia diz que nós já adulteramos com ela. Então certamente o Satanás está falando aos seus ouvidos. Se você é uma pessoa que vive aprisionado em pornografia, você está sendo manipulado por demônios. Se você é uma pessoa que mente, você está sendo manipulado por demônios. Porque o Senhor Jesus é reto e verdadeiro e puro e santo. As coisas impuras não agradam ao Senhor. Aleluia. Nós temos que ter essa maturidade em nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para ser santo. Seja santo. Então nós temos que também entender isso, que Satanás ele não vem de uma vez, não, ele veio devagar, ele vem atalhando, está por ali, ele tenta, você não deu, rejeitou, ele tenta outra vez, até aí. Se você estiver alimentado da palavra de Deus, se você estiver alimentado do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo, você vai saber e você vai combater o mal, não simplesmente com a força do teu braço, mas simplesmente com a palavra, que é o
capacidade, creio eu, só pela vida daquele homem. E ao chegar, se compadeceu dele, deu uma ordem àqueles espíritos imundos para que saísse daquele homem. E assim foi feito. A Bíblia diz que ele voltou ao seu juízo perfeito. E aqueles homens que estavam cuidando de porcos ali, quando presenciaram aquela maravilha que foi feito, aquele homem queria seguir a Jesus. Mas Jesus não quis que ele seguisse ele, porque Jesus tinha um plano perfeito para ele. É assim que o Senhor pega nós, querido, no mundo. Ele vai atrás de nós, cheio de pecado, cheio de mania, influenciado por demônios. Arranca você do lamaçal do pecado, banha você, te dá um nome, te dá uma nova identidade, para que o nome dele cresça, para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida, porque através da sua vida ele quer fazer algo extraordinário. Através da sua vida, outras vidas ele quer ganhar através de você. Basta que eu e você venhamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, porque essa geração que está aí fora é uma geração que está vivendo isso, assim como aquele demoniado gadareno, acorrentados, homens e mulheres acorrentados, presos na prostituição, nas drogas, na bebida, na mentira, assassinato. Você acredita que esse povo que está aí no mundo estão no seu juízo perfeito? Não estão, não, porque Jesus conta comigo e conta com você para fazer a diferença. Lá em Romanos 8, versículo 19, que diz assim: a criação aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e fazer o ide do Senhor. A palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Você consegue entender, queridos? O agir de Deus, o tratar de Deus, o cuidado de Deus para com a humanidade. Diante de Deus não há maior nem menor, tudo é a mesma coisa, não há grego, não há preto, não há branco, tudo diante de Deus tem o mesmo valor. E Jesus disse para aquele homem que já tinha expulsado todos os demônios, mandou que eles voltassem para a família dele e contassem tudo o que tinha acontecido na vida dele. Aquele homem, acredito eu, que foi um grande missionário naquele país, um grande evangelista naquele país, porque se há uma legalidade naquele lugar ali, chegou a boa nova, a um ambiente de treva. Quando chega a boa nova, enviada por Deus, a luz vai dissipar todas as trevas, toda a cultura pecaminosa vai ser destruída, não importa que seja, não seja quantos demônios seja, mas quando chegar a luz do Senhor, a presença do Espírito Santo nesse ambiente onde há treva, o inferno tem que recuar. Aleluia! Glória a Deus! Temos que crer e acreditar no agir de Deus em nossas vidas. Quantos de nós olhamos para as pessoas que estão aí fora, até da nossa família mesmo, e dizemos assim que não tem mais jeito? Por que não tem mais jeito? Tem jeito sim. Aleluia! Porque eu conheço um Deus que faz tudo novo, um Deus que é capaz. Aos olhos humanos é impossível, mas aos olhos do Senhor tudo é possível sim. Escravo, querido, não tem herança. Escravo não permanece para sempre na casa do seu Senhor. Mas filhos têm herança. E Deus não quer vir buscar escravos. Deus quer buscar filhos. Amém, queridos? Dá o seu instantezinho aí.
Sempre que quando eu medito nessa palavra, nessa passagem, quando eu vivia no mundão, influenciado, cara, usar cocaína, 3 dias dentro do mundo usando cocaína e se prostituindo, me relacionando com mais de uma mulher na noite, e a minha esposa em casa. Você acredita que eu estava no meu juízo perfeito ou influenciado por demônios? Mas algo dentro de mim clamava por libertação, por cura. A minha caminhada cristã, querido, quando eu me converti, eu caí várias vezes, mas nunca desisti. Eu sempre acreditava que a libertação, eu ia alcançar a libertação. Eu sempre acreditei, eu me convertia no domingo, quando era na sexta-feira eu caía de novo. Mas não, eu pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço e ia para a igreja de novo, me reconciliava de novo. Porque eu sabia que um dia o Senhor iria me libertar. Depois que eu usava drogas, queridos, você entende que eu usava as drogas, aí batia aquela depressão e tentava o suicídio. Inúmeras vezes eu tentei o suicídio. Inúmeras vezes, mas toda vez que eu tentava o suicídio, Deus mandava alguém para me livrar. Deus me colocava em outro ambiente para me livrar. Porque eu sei que Deus, quando Ele tem um plano na vida de alguém, Satanás pode até tentar, mas Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta. A palavra dele vai se prometeu, vai se cumprir sim. E hoje eu estou aqui como sobrevivente, querido, porque o Senhor tinha um plano para a minha vida. Assim como você está aqui, Deus também tem um plano perfeito na sua vida. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de um reino, não um reino físico, mas um reino eterno. Aleluia! E Ele conta comigo e com você para saquear o inferno, porque há pessoas aprisionadas aí fora, não tem força para retornar. Os filhos pródigos aí fora não tem força para retornar, mas nós, eu e você, temos que sair da nossa zona e levar o Evangelho, pregar o Evangelho atrás dessas vidas. Temos que levar boas novas, querido. Temos que levar boas novas. É muito bom estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas nós temos que sair. Temos que derramar esse amor, levar esperança, mostrar que a vida, que ainda há esperança para essas pessoas. Quando a gente vai evangelizar, que nós ouvimos testemunho de pessoas que dizem que estão afastadas porque o que aconteceu algo, aquilo outro. Às vezes entristece o nosso coração, porque nós temos que estar firmes em Cristo, não olhar para o homem, mas se essas pessoas estão feridas, nós temos que nos posicionar para ir atrás dessas pessoas. Porque para retornar é mais difícil, querido. Satanás vai lançar sobre a mente dela que as pessoas vão olhar para ela que ela não é digna, e começa a criar uma muralha na mente daquela pessoa. Ela não vai retornar se eu e você não levar as boas novas do Senhor, levar o Evangelho, porque o Evangelho, eu sei que o Evangelho é transformador, o Evangelho cura, o Evangelho restaura, o Evangelho liberta também. Eu não sei qual é a área da tua vida que você está vivenciando, que você tem dificuldade, mas eu quero dizer para você que é esperança sim, e você tem que dar um passo de fé. Você tem que começar a profetizar sobre a sua própria vida, sobre esse ambiente aonde você é falho, aonde o inimigo ainda às vezes tenta você e você acaba caindo. Começa a profetizar, começa a se posicionar como um homem de Deus. Começa a liberar palavras sobre a sua casa, começa a liberar palavras sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Ei, você vai ver o agir de Deus na sua vida, querida, porque eu conheço um Deus que transforma a vida. Você consegue imaginar como foi a vida daquele homem aprisionado anos e anos por demônios? E depois do encontro com Jesus,
entenda, querido, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, a glória de Cristo reflete sobre o seu rosto. Você consegue imaginar quantas pessoas olhavam para aquele homem, não acreditando que aquele homem voltou ao seu justo defeito, lembrava só quem ele era. O endemoniado que vivia se cortando, os homens acorrentavam ele. O grau de testemunho que aquele homem deu, a esperança que veio para aquela cidade. Aqui fala só de, lá em Mateus fala de 2 endemoniados, mas quantos não tinha naquela cidade? Quantas pessoas mais não tinha naquela cidade? Porque se esse demônio não queria sair daquela cidade, porque ali havia uma legalidade, onde a legalidade, ele tem autoridade para reinar ali, querido. O demônio só vai reinar num ambiente, numa casa, numa cidade, se der legalidade. Se você der legalidade, ele vai fazer o embaraço naquela sua casa, na sua vida. Você tem que tomar o seu território na sua casa. Só pode ter um gestor na sua casa, é o Senhor Jesus. Você lembra? Quem já assistiu aquele parque de guerra, querido? Eu sempre falo isso. É o que ministra muito a nossa vida. Aquela mulher, quando ela se posicionou, entrou em casa, ela sabia que Satanás estava reinando na casa dela, mas ela se posicionou ali, colocando para fora aquele demônio. Qual é a área da sua vida, mano? Ainda há um lugar que precisa ser visitado por Jesus. Nessa noite, a noite que você quiser Jesus, é só você, Deus, querido. É só você, o Espírito Santo. Ele sabe a área que você precisa de libertação. Ele sabe a área que você precisa de cura, que precisa de restauração. Mas Ele quer que você diga a área para que Ele venha e liberte você. Porque Ele quer usar você. Nem que seja para só uma pessoa, mas Ele quer usar a sua vida para fazer a diferença. Você consegue imaginar, querido, Jesus foi naquela cidade só para libertar um homem. Só um homem. E você consegue imaginar quantas vidas naquela cidade foram libertas por causa do testemunho daquele homem? Você consegue entender o agir de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas, querido? Deus, Ele não erra, querido. Deus, Ele não erra. Se Deus escolheu você, porque é através de você que Ele quer fazer a diferença. É através de você que Ele quer transformar a vida. Olha. É através de você que Ele quer restaurar lares destruídos. É através da sua vida, querido. Você tem que se posicionar. Aleluia. Tem que se posicionar como homem de Deus. Há pessoas aí perecendo que às vezes nós passamos de lado e não digamos nada. Será se verdadeiramente nós somos cristãos? Ou evangélico, ou crente, eu não sei. Você consegue entender, querido? Temos que ser cristão, pequenos Cristo. Temos que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Temos que levar a luz, a verdade. Aleluia. Somos a imagem, a semelhança de Cristo, querido. E acredito eu, querido, que aquela cidade foi revolucionada com o testemunho daquele homem. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Não é porque eu toco que nós tocamos aqui ou pregamos, mas é o meu testemunho que vai demonstrar quem eu sou. É o meu caráter que vai demonstrar quem eu sou. É através do meu caráter que as pessoas vão ver quem eu sou realmente.
Se eu sou aquilo que eu prego, se eu sou aquilo que eu disse que vivo, é o seu testemunho que pode transformar a vida. É o seu testemunho que pode transformar uma casa, transformar um casamento. É o seu testemunho aí fora que as pessoas podem olhar para você e querer isso que você tem. É o que você vivenciou, que você não vive mais, que Deus te libertou. Você vai ver pessoas assim: olha, eu vivi isso aí. Eu estive aí onde você está. Mas Jesus teve misericórdia de mim, hoje eu estou aqui. Você também pode estar onde eu estou também. É o nosso testemunho que vai transformar, que pessoas vão olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Mas não é simplesmente só aqui que nós temos que ser cristão, não. É lá fora também, em nosso lar também. Para que Satanás não venha ter autoridade, nem venha ter legalidade em nossos lares, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, não, querido. Jesus atravessou só o mar, aquele mar, só por causa de um homem, querido. Mas naquela cidade também existiam judeus também. Mas Jesus teve que ir até lá porque Jesus tinha um propósito naquela cidade. O plano de Jesus não foi simplesmente, não foi só para aquele povo, foi para aquele povo, mas eles não receberam. Então Jesus, onde ele ia, Jesus curava e fazia prodígios e maravilhas, querido. E a palavra diz: todo aquele que vinha a mim jamais o lançarei fora. Aleluia. Esse é o cuidado de Deus, querido. Você está diante de um caminho sobrevivente, querido. Eu não sei como era aquilo que quando eu me drogava, eu ficava furando minha perna com facas, querido. Mas a minha esposa conta que no outro dia eu não tinha nenhum ferimento na perna, não tinha nenhum ferimento. Ela conta que escondia as facas debaixo do sofá, debaixo do fogão, mas eu já ia direto naquele local. Você sabe por quê? O Satanás aqui não mostrava que ele estava, querido. Eu era um homem secado por armas brancas. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida. Porque Jesus tem um plano na minha vida. Assim como na vida de cada um que aqui se encontra. Mas Jesus tem mais para fazer. Jesus tem para fazer. Às vezes você pode estar dizendo assim: cara, mas sabe, eu não sei nada. Eu não sei falar, querido. Tem uma coisa que vai falar, não é você, é o Espírito Santo. Só tem que deixar ele usar a sua vida. Só tem que deixar ele fazer através da sua vida, querido. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite muito importante, querido. Não deixe passar despercebido. Eu não sei qual é a sua vida que você precisa de renovação, de restauração ou libertação. Mas você e o Senhor sabem qual é a área da sua vida. Então nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Que você leve o seu pensamento nessa área que você precisa de cura. Que precisa de libertação. Precisa de restauração. O Senhor conhece a sua vida, mas Ele quer que você mostre para Ele a área que você precisa ser liberto, que precisa ser curado. Nessa noite, Pai, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Cada um que aqui se encontra, Pai, nós somos falhos, Pai, nós somos dependentes de Ti, necessitados da Tua graça, da Sua misericórdia, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos nessa noite, Jesus, cura. Nós profetizamos libertação e restauração, Pai. Pai, e as áreas, Pai, que cada um esteja vivenciando, que não tem força para sair desse ambiente, aonde, Pai, às vezes é até induzido por demônios, Pai. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, Senhor, em nome do Senhor
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos o agir de Deus, o novo de Deus sobre a família que aqui se encontra, cada um, Pai. Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa visitar cada família, Pai. Que o Senhor possa visitar cada coração que aqui se encontra, Pai, com as portas abertas, pedindo para que o Senhor possa entrar e vir com providência, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor fez na vida daquele homem, Pai, transformou a vida daquele homem, Pai, e serviu de um grande testemunho para aquele povo, Senhor. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço também sobre a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Aleluia. Ele me encontrou, Cante-me, sentou com faça essa canção, uma oração ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. dos teus inimigos, do seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Você é livre, querido. Eu sou filho. Aonde o Espírito está, aí a liberdade. Você é filho, você é livre. Você é livre. Você é livre, que você não é mais escravo. Você é livre. O Senhor veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Aleluia. Antes de nascer, escolhi teu fui, o teu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Você é filho de Deus, filho de Deus, Eu querido. sou filho de Você é filho de Deus. Porque o Senhor te libertou. Olha. O Senhor te libertou. O Senhor te deu um novo nome. O Senhor te levantou do pó, te fez assentar em lugar de príncipe. O Senhor te levantou, querido, para fazer diferença através da sua vida. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou, querido. Então não rejeite os pensamentos, ao contrário daquilo que o Senhor diz ao teu respeito. Se Deus diz que você é filha, você é filha. Se Deus diz que você é filho, você é filho. E Aleluia. você é livre sim, você é livre sim, porque o Senhor Jesus te libertou. E eu profetizo vida sobre o local aonde você precisa ser livre. Eu profetizo libertação sobre a sua vida. Eu profetizo cura e restauração sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sabe, E eu querido, não sou mais escravo. sabe qual é o trabalho de Satanás que nos últimos dias é trazer é derrubar o máximo de cristão que já é aprisionado outra vez, porque o tempo já está chegando e ele está lutando para derrubar o máximo de cristão.
mas você entende que você tem que lutar com as armas corretas, com as armas que o Senhor te entrega. Não deixe que ele venha ter força sobre você, porque Jesus já venceu por você aqui na cruz do Calvário. Você é filho e filha de Deus.